Senhor Deus, Pai amado. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui presente, Pai. Nós confiamos, nós acreditamos no Senhor. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão que está aqui, pela saúde que o Senhor tem fortalecido a vida dos nossos irmãos, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela chuva que o Senhor derramou hoje nessa cidade, Pai. Obrigado. E eu sei que o Senhor escuta o nosso clamor, Pai. Essa é a oração que eu te faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor, e eu sei que você crê nessa verdade. Vamos louvar com o hino Brilho Celeste, que você possa adorar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua voz, né? Eu creio que Jesus está aqui presente, nos ouvindo, adorando Ele. Vamos bater palma para Jesus? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para o céu, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre há de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para o céu, vão me raios benditos, que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, dando louvores à salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus, dando louvores, indo para os céus, dando louvores, indo para os céus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, fiquem à vontade. A gente fica de pé para cantar, porque de pé
diafragma fica mais livre e a gente fica mais à vontade, né? Para poder cantar, bater palma e expressar a nossa adoração ao Senhor. O tema da nossa meditação nesta noite é, preste atenção, e você vai me ouvir falar essa frase repetidas vezes durante essa mensagem. O fim é mais importante que o começo. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca que registra fatos importantes ocorridos ao longo de um razoável período de tempo. E o seu conteúdo é um tesouro de grande valor. Os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada são tanto ou mais valiosos, aplicáveis e relevantes para a nossa vida hoje, como foram para as pessoas que viveram as experiências dela registradas. Se nós pudermos aprender com essas experiências registradas na Bíblia Sagrada, evitaremos muita dor e sofrimento para nós mesmos, pois melhor é aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos próprios erros. Porque assim estaremos evitando passar pelos dissabores consequentes aos erros cometidos. Infelizmente, para muitos, como gosta de dizer o meu pai, a experiência é um farol virado para trás. Só ilumina o que já passou. Não consegue prever ou prevenir os erros futuros. Espero que não seja assim comigo e que não seja assim com você. Mas que sejamos, sim, capazes de aprender até mesmo com os erros dos outros, mais do que com os nossos próprios. E aprender também com os acertos dos outros. Isso também é importante. O texto básico para a nossa meditação nesta noite é 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e nós vamos meditar nos versículos 16 a 18, especialmente, e também no versículo 24. Então, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 18, e também o versículo 24. Mas usaremos também outras referências bíblicas, com o propósito de fundamentar o nosso entendimento. Então, mantenha a sua Bíblia aberta para facilitar a busca de outros textos que serão indicados durante a nossa meditação. Mas eu creio que você já tem então o texto de 1 Coríntios 9 aberto e eu passo a ler. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Assim termina o versículo 18, e aí nós pulamos para o versículo 24. Diz o apóstolo Paulo à igreja em Corinto: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi
de tal maneira que o alcanceis. Repito as palavras do apóstolo Paulo: correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos orar mais uma vez? E aí cada um de nós, nesse momento, vai pedir que o Espírito do Senhor fale consigo. E vamos deixar que Deus mesmo seja a voz que ouçamos. Que a voz do pregador seja apenas um veículo, apenas um meio para que o Senhor fale conosco. Faça a sua oração, eu faço a minha aqui e juntos vamos pedir que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, conduz a nossa mente, conduz o nosso coração, conduz o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja clara e aplicável à nossa vida. Queremos ouvir o Senhor falando conosco e queremos aprender a Tua vontade nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo compara a vida cristã com uma corrida. Parece que ele faz uso aqui de uma analogia que toma como base algum tipo de campeonato muito parecido com as Olimpíadas de nosso tempo. Pensando assim, devemos entender que esta corrida de que o apóstolo Paulo fala é uma maratona e não uma corrida de curta distância. Atualmente nós temos muitas maratonas instituídas no mundo afora, mas há uma muito famosa aqui no Brasil, que é a chamada Corrida de São Silvestre, né? É uma maratona. Há maratonas de todo tamanho, mas as maratonas mais aguerridas chegam a 40 quilômetros. Há outras maratonas feitas como o triatlon, em que o indivíduo precisa pedalar de bicicleta durante um percurso, aí ele deixa a bicicleta na areia da praia, ele tem que nadar por mais alguns quilômetros até alcançar um outro lado do lago, ou mesmo fazendo uma volta no mar ou no lago, e aí ele tem que sair correndo de novo e até o ponto de chegada. Maratona. A vida cristã é uma maratona. Ela não é uma corrida de curta distância. E se ela é uma maratona, nós devemos estar preparados para enfrentar os desafios do percurso sem desanimar. Devemos estar preparados para enfrentar dores. Devemos estar preparados para não nos desviar dos caminhos traçados por Deus, nem permitir que o diabo nos distraia, nos desvie do percurso ou mesmo interrompa a nossa corrida. Então eu quero que você guarde este texto do apóstolo Paulo em sua mente, enquanto nós visitamos alguns personagens bíblicos do passado para compreendermos melhor esta corrida de longa distância e assim entender que o fim é mais importante do que o começo. E o primeiro personagem bíblico que eu quero convidar a sua mente nesse momento é Moisés.
Moisés foi um dos profetas mais importantes do judaísmo, do cristianismo, e é até mesmo reconhecido pelo islamismo como profeta. Moisés foi o líder religioso mais importante para os hebreus. Foi juiz, legislador, profeta, a quem se atribui tradicionalmente a autoria da Torá, que contém os 10 mandamentos, reconhecido em todo o mundo como um dos documentos sobre leis mais antigos de toda a humanidade. O outro documento conhecido também mundialmente, mais antigo até que o Código de Moisés, é o Código de Hammurabi. Mas depois do Código de Hammurabi, o Decálogo ou a Torá é o código de leis mais antigo de que se tem conhecimento atualmente. Filho adotivo da filha de Faraó do Egito, Moisés era da tribo de Levi e filho natural de Amrão e Joquebede. E segundo a tradição judaica cristã, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar os hebreus do cativeiro egípcio. De acordo com a Bíblia, Deus realizou diversos milagres através de Moisés. Dentre eles, a liberação de 10 pragas sobre o Egito antigo. A libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Moisés também foi responsável pela travessia do Mar Vermelho. Para aqueles que são estudiosos da Bíblia e conhecem a história, sabem que, sendo os hebreus, depois que Faraó os autorizou a ir embora, arrependeu-se, mandou um exército atrás deles, e eles, fugindo do exército de Faraó, se deparam com o mar diante de si. Atrás, o exército egípcio, querendo tragá-los novamente, reportá-los como escravos. Adiante, o mar. E Deus então dá ordem a Moisés: diga ao povo que marche, que avance. E a história bíblica registra que Deus abre o mar vermelho e Moisés lidera o povo numa travessia, neste grande milagre de salvação. Moisés também foi responsável pela transformação das águas amargas em Meribá em águas doces. Moisés foi responsável por tirar água de uma rocha, apenas batendo o cajado na rocha e fazendo com que ela então vertesse água. Ainda segundo a Bíblia, ele recebeu no alto do monte Sinai as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos a que mencionei agora há pouco. Mesmo tendo sido usado por Deus para a realização de tão grandes milagres, mesmo tendo sido um líder tão importante para o seu povo, mesmo tendo sido agraciado com a oportunidade de falar com Deus pessoalmente, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra de Canaã, prometida por Deus a seu povo, porque Moisés desobedeceu a Deus no processo de libertação dos hebreus. Moisés deu início à jornada do povo hebreu rumo a Canaã, sob o comando de Deus, mas no fim, bem às portas da terra prometida, perdeu o direito de entrar e teve a sua vida interrompida. Assim está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 48 a 52.
Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás. E recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. O fim é mais importante que o começo. O segundo personagem que eu convido você a pensar sobre ele, a visitar a sua mente, o seu entendimento nesse momento, é Saul. Foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, conforme a tradição judaica cristã. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, Saul teria nascido por volta de 1066 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Reinou por cerca de 42 anos, embora haja alguma controvérsia sobre o tempo exato do reinado de Saul. Antes de Saul, não se pode dizer que Israel era uma nação, não se pode definir uma nação israelita. O povo hebreu era composto de diversas tribos, unidas por laços étnicos e culturais, que se aliavam e batalhavam entre si de acordo com a conveniência, e eram governados por juízes. Esses juízes geralmente eram pessoas de renome, que lideravam suas respectivas tribos em combates e serviam como legisladores em tempos de paz. Mas o desejo dos hebreus de constituírem sobre si um rei, como ocorria nas nações vizinhas, fez com que Deus permitisse que Samuel ungisse a Saul como rei sobre Israel. Começou então aí o reinado ou a monarquia em Israel. A partir daí, a partir de Saul, os israelitas são então agora considerados uma nação. Durante o seu reinado, Saul conseguiu importantes vitórias militares sobre os povos inimigos de Israel, o que garantiu ao povo um período pacífico. Saul combateu Moabe, Edom, Soba, os amalequitas e os filisteus. Mas, sempre tem um mas, e quando esse mas acontece, mas a imaturidade de Saul, somado a outros fatores geopolíticos, fadaram seu reinado ao fracasso. Mas o seu fracasso se deve principalmente a fatores espirituais. Em sua arrogância, Saul usurpou funções sacerdotais e violou as leis de Moisés no tocante à guerra. Por isso, o Senhor rejeitou a Saul e indicou outro para assumir o trono em seu lugar. E este outro que assumiria no lugar de Saul é o tão conhecido rei Davi. Assim registra a Bíblia esta rejeição de Deus a Saul. Então veio a palavra do Senhor
1 Samuel capítulo 15, é o que eu estou lendo. 1 Samuel capítulo 15. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, estou lendo a partir do versículo 10 de 1 Samuel 15. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ou seja, o profeta Samuel ainda intercedeu por Saul. O profeta Samuel ainda tentou mover Deus daquela decisão de rejeitar Saul. E durante toda a noite fez uma vigília de oração, uma vigília de intercessão por Saul. Mas Deus não mudou a sua decisão. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Ou seja, Samuel saiu do lugar onde ele estava e foi ao encontro de Saul. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul estava pensando que ele tinha feito tudo certinho. Ou tentando maquiar o erro que ele havia cometido e de que ele já sabia. Fiz tudo certinho, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço, que barulho é esse? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. A ordem de Deus a Saul era que não houvesse restolho de guerra, que eles não pegassem nada. Mas o povo não dá ouvidos a isso e toma do despojo de guerra. E Saul, rei, que deveria então dar ordem, deixem tudo, recuou, ficou com medo do povo, aceitou o que o povo disse e foi fazer festa, dizendo sacrificar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu continuo a leitura no versículo 27 ao 29, 1 Samuel 15, 27 a 29, diz o texto bíblico, e virando-se Samuel para Seir, ele, Saul, lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Saul não queria que Samuel o abandonasse, porque ele sabia que as costas de Samuel significava a rejeição do Senhor. Ele queria manter Samuel consigo. E ele tenta agarrar Samuel e acaba rasgando a capa do profeta. Samuel volta para ele e disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende.
porquanto não é um homem para que se arrependa. O fim é mais importante do que o começo. Terceiro e último personagem desta noite, que eu convido você a visitar a sua mente e o seu entendimento, é Salomão. Salomão era filho de Davi, aquele que Deus levantou para suceder a Saul. Salomão era filho de Davi com Batseba. Ele não era o primogênito de Davi. E isso é interessante. O primogênito era Adonias. Mas Saul, Samuel já ficaram para trás. Mudamos a história. Agora Salomão, né? Não incorreu o erro do pregador que falou que Abraão abriu o mar vermelho, né? Agora é Salomão. Vamos pensar em Salomão. Saul e Samuel já ficaram para trás. Mesmo não sendo primogênito, Salomão assume o trono de seu pai após a morte deste e governou cerca de 40 anos. Há alguma disputa também, alguma controvérsia sobre essa cronologia bíblica, porque é às vezes um pouco difícil definir com exatidão datas tão antigas. Mas foi Salomão que, segundo a Bíblia, ordenou a construção do Templo de Jerusalém, o que é conhecido hoje mundialmente como o Templo de Salomão, que hoje encontra-se em ruínas na cidade de Jerusalém, no estado-nação de Israel. A ele são atribuídas 3 obras importantes que estão no cânon bíblico: Provérbios, Cânticos dos Cânticos e também Eclesiastes. A descrição do seu trono era exemplar ao início dos seus dias de governo. Salomão mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém. Parte delas continuam erguidas lá até hoje. Bem como também mandou reconstruir e fortificar diversas cidades, como por exemplo Megido, Bet-Sean, Azor. Salomão se notabilizou como um rei muito sábio. Um rei tão sábio que todos os reinos de seu tempo que conviviam próximo a ele tributavam a Salomão, entregavam tributo, se não todos, grande parte, entregavam tributos a Salomão. Reis faziam consulta a Salomão. Ele foi um homem riquíssimo, cuja riqueza nunca se havia visto igual antes, e talvez nem depois. A época de Salomão, prata não era tão valiosa, ou não tinha tanto valor como aqui. E no trono de Salomão tudo era feito de ouro. Até o copo em que ele bebia era de ouro. Os utensílios da sua mesa todos eram de ouro. Não tinha prata no palácio, porque prata era coisa insignificante. Salomão, entretanto, se desviou do caminho de Deus e permitiu que o seu coração se pervertesse. E por esta razão, Deus condenou o reino de Salomão. E a partir do seu reinado, Israel nunca mais foi um povo que se sustentasse entre as nações com a liberdade que tinha até o reinado de Salomão.
Veja o que registra a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, texto um pouco extenso, mas importante para que nós entendamos este fato ocorrido com Salomão. 1 Reis, capítulo 11 diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Ou seja, uma mulher dele chegava lá e falava: mas eu precisava de um altar para o meu Deus. Ele manda construir. Chegava outra, ele só tinha 1000, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Chegava outra: mas o meu altar lá ficou ruim, está feinho, precisa de... Manda reformar. E foi cedendo, e criando altares, e constituindo ídolos, e profanando a adoração ao Senhor, e pervertendo o coração do povo de Israel com seus postes ídolos. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Ou seja, Deus ainda tentou salvar Salomão daquele fim. 2 vezes fala com ele: Salomão, não faça assim, meu filho. E acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o edomeu, e ele era da descendência do rei de Edom. O grande e sábio rei, homem valoroso, reconhecido, entre aspas, mundialmente no seu tempo. Ao começo do reinado, um homem reconhecido pelo povo e aprovado por Deus. Mas ao fim dos seus dias, reprovado, e teve o reino rasgado.
E depois de Salomão, Israel nunca mais foi o mesmo. O fim é mais importante que o começo. Muitas pessoas ingressam numa faculdade visando alcançar uma qualificação profissional, mas interrompem seus estudos no meio do caminho, sem atingir o objetivo. Muitas pessoas conquistam a oportunidade de ter um emprego com excelente salário, mas acabam perdendo esse privilégio por conta de incompetência ou ineficiência. Muitas pessoas começam um casamento com o propósito de viver toda a vida com a pessoa amada, mas a jornada iniciada com tanto amor termina muitas vezes com um divórcio doloroso e amargo. Estes 3 exemplos têm em comum um belo começo e um triste fim. Como exemplos, há milhares de tantos outros em que o fim não foi aquilo que se planejou ao início e os resultados tornaram-se amargos. Ninguém investe tanto de si mesmo em algo tão importante visando fracassar. Tudo que começamos com paixão, com dedicação, com investimento de vida, tempo, recursos, nós começamos com a intenção de ser vitoriosos. Como bem escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lembra-se que mencionei ao início da mensagem no nosso texto que o apóstolo Paulo comparou nossa vida cristã como uma maratona, cujo prêmio está no final e será concedido apenas àqueles que vencerem. Portanto, eu termino esta meditação com 3 provérbios interligados. O primeiro: mais importante que o começo é o fim. Você pode começar sua vida cristã de forma maravilhosa, mas a vitória que mais importa está na linha de chegada, no final da jornada. Nossa vida é constituída de derrotas e vitórias, fracassos e recomeços, tristezas e alegrias, arrependimentos e convicções, dúvidas e certezas. Perdemos algumas batalhas, é verdade. Sofremos algumas perdas ao longo da jornada, é verdade. Somos feridos muitas vezes ao longo do caminho, é verdade. Mas o que realmente importa é que no final alcancemos a vitória, o prêmio da vocação celestial. O segundo provérbio: a vida cristã é como uma maratona e não como uma corrida de curta distância. Ao longo da jornada você provavelmente enfrentará muitas lutas e dores, sentirá desânimo, será tentado a desistir. É provável que o diabo ofereça a você alternativas mais fáceis, como fez com Jesus na tentação do deserto. Você não é o filho de Deus? Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você pode. Você não é o filho de Deus? Olha esses reinos do mundo aqui. Se você se curvar e me adorar, eu dou todos eles a vocês. A você, disse a Jesus. Você não é o filho de Deus? Sobe nesse alto pináculo aí e lança-te de lá, porque o seu pai vai dar ordens para que os seus anjos não deixem acontecer nada com você. É provável que o diabo vai oferecer
alternativas fáceis para nós. Mas como Jesus e com Jesus, eu e você devemos vencer essa tentação maligna, recusando-nos a nos desviar da vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E nós devemos nos agarrar ao propósito de Deus para nós, sem jamais permitir que os nossos pés se desviem dos propósitos de Deus para nós. Porque a vida cristã é uma maratona e não uma corrida de curta distância. Terceiro e último provérbio: o prêmio final vale mais do que todos os tesouros terrenos. A convicção acerca do prêmio reservado aos vencedores deve ser a sua maior fonte de motivação para a renovação das suas forças durante a jornada. Não fique esperando que alguém motive você a buscar mais a Deus. Não fique esperando que alguém traga até você algo que encha o seu coração de alegria e então você tenha razão para buscar ao Senhor. Não. Que o prêmio que o Senhor concederá àqueles que vencerem seja a maior motivação do seu coração. Portanto, lembre-se e espelhe-se sempre naquele que é seu verdadeiro exemplo e, ao mesmo tempo, o seu ajudador. Quem é? Jesus Cristo. Que a vida que você leva e as decisões que você tome agora te conduzam à vitória final. Porque o fim é mais importante do que o começo. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e possa frutificar e promover em você a coragem, o vigor espiritual, emocional, físico, para continuar servindo ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua alegria, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E que através de você, outras pessoas também possam entender o grande amor de Deus para com todos aqueles que o buscam. Nós vamos terminar o nosso culto cantando mais um cântico de adoração ao Senhor. E enquanto cantarmos, que você faça a sua oração aí no lugar onde você está, ou faça também do próprio cântico a sua oração, pedindo que o Senhor Jesus reine sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. Vamos se colocar de pé para louvar esse último cântico. E ele diz que a tua igreja canta, ao Senhor. E eu creio que esta igreja louva ao Senhor com os nossos corações, Ele também chama Jesus de Rei. Que nessa parte você declare para o Senhor que Jesus é Rei.
aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz a declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, Rei, tu és o Rei. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, Rei, tu és o Rei. Vamos cantar esse último slide, toda a igreja? Bem alto, bem bonito para Jesus, chamando ele de rei. Vamos lá? Rei, tu és o Rei, Rei, tu és o Rei. Amém. Jesus é o nosso rei. Que você possa ter uma excelente semana sob os cuidados do Senhor. E que a palavra de Deus possa frutificar no seu coração, conduzir a sua vida, conduzir as suas decisões. Quero agradecer muitíssimo aqueles que estão nos visitando nessa noite. Atrás da máscara, assim, eu às vezes não consigo identificar todos, mas eu vejo aqui dois jovens, né? Eu acho que são jovens, jovens senhores. Temos também ali uma família atrás da irmã Maria Eunice, temos uma outra jovem ali atrás da irmã Nívia. Muito obrigado pela presença de vocês, né? O Kemuel já é de casa, já estou considerando de casa, viu, Kemuel? A esposa também, Karen, já não vou considerá-los mais como visitantes, mas como já parte da vida da igreja. E que Deus possa continuar falando ao seu coração. Vamos orar e assim estaremos terminando nosso culto, lembrando que no próximo domingo estaremos de volta aqui às 19h30 para continuar celebrando ao Senhor. Querido Rei, eterno Senhor, obrigado, porque nos permitiste estar na Tua casa nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor
não tem levado em conta as nossas fragilidades e imperfeições, mas tem nos conduzido sob graça, misericórdia, amor, e esta é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que têm participado deste culto nesta noite, os que aqui estão no templo, como também aqueles que estão em casa. Que sobre todos nós o Senhor derrame a Tua graça, a Tua proteção, que o Senhor continue nos livrando, ó Deus, desta enfermidade que está solta, mas que a boa e poderosa mão do Senhor continue sustentando a nossa vida, continue nos restaurando, continue confirmando a nossa fé em Cristo Jesus, e que através de nós o nome do Senhor seja conhecido. Derrama paz, derrama bênção sobre o Teu povo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Estejam todos em paz. Uma boa semana.